Durão Barroso diz que ninguém acredita que a Ucrânia recupere a Crimeia, mesmo assim defende o apoio da União Europeia a Kiev. Joe Biden recebe Donald Trump na Casa Branca. Presidente em exercício e presidente eleito dos Estados Unidos prometem transição pacífica. Secretário de Estado norte-americano Antony Blinken esteve em Bruxelas para conversações urgentes com a União Europeia e a NATO. Forças russas tentam avançar sobre Kurakov e Pokrovsk na região ucraniana de Donetsk. Impasse na aprovação dos novos comissários europeus, em causa o diferendo entre o PPE e os socialistas. Ninguém acredita que a Crimeia volte para a Ucrânia como parte de uma resolução da guerra. Opinião de Durão Barroso em entrevista à Euronews. Barroso liderou a Comissão Europeia entre 2004 e 2014, precisamente na altura em que Vladimir Putin iniciou as incursões russas nos territórios da Geórgia e da Ucrânia. Nesta entrevista, Durão Barroso diz que na altura havia a sensação de que a Crimeia era um caso especial, razão que levou alguns Estados-membros a rejeitar a aplicação de sanções mais fortes contra a Rússia. What do you think of the period, I suppose? I mean, do you think that the warnings weren't taken seriously? Was there a belief that in 2014 maybe we shouldn't escalate by applying such extreme sanctions against Russia for Crimea? It's very easy today to say what should have happened afterwards because we did not at that time had the information. We have to see what was possible at that time. The reality is that the governments were not ready to go further. That is the reality. The Commission will be ready to go further. But the governments were not ready to go further because of their own interests and probably because they thought, and that's instinct, that what I'm going to say now, it's delicate, but I'm going to say it. Because at least in the back of our minds, or the minds of the European governments, was the idea that Crimea is a special case. That's why today, honestly, nobody believes that Ukraine is going to get back Crimea. That's the reality. And what should we do now? We should support Ukraine. And whatever happens with our American friends, we should support Ukraine. Because if not, it's not only going to be a tragedy for Ukraine, it's a very important country, but it's a tragedy for Europe. And it's going to be the best possible offer we give to the movements against democracy, against international law, against also our own values. If Russia and others that are now supporting Russia continue to say all over the world, including in the so-called global south, that Europe and the West, they are gone, they are decadent, they no longer count, democracy is completely corrupt ideology. A entrevista com Durão Barroso vai ser transmitida na próxima semana no programa The Europe Conversation. O ainda presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cumprimentou o sucessor Donald Trump na Sala Oval, prometendo uma transição suave. Esta visita é uma parte tradicional da transferência de poder, um ritual no qual o próprio Trump se recusou a participar há 4 anos. Thank you very much. And politics is tough, and it's in many cases not a very nice world, but it is a nice world today, and I appreciate. Biden suavizou o tom sobre Trump depois de, durante a campanha, ter dito que o candidato era uma ameaça à democracia. Antony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, está em Bruxelas para conversações urgentes com a União Europeia e a NATO sobre o reforço do apoio à Ucrânia. Nos meses que antecedem o fim do mandato do presidente Biden, os democratas estão a tentar implementar o maior número possível de prioridades enquanto têm a maioria no Senado. Em janeiro, quando Trump regressar à Casa Branca, é esperada uma mudança de política relativamente ao apoio dos Estados Unidos à Ucrânia e à NATO. We've obligated just recently and pushed out the door another $8 billion in security assistance for Ukraine. That was in September. Another almost $500 million just a few weeks ago. And President Biden is committed to making sure that every dollar we have at our disposal will be pushed out the door between now and January 20th.
O chefe da NATO, Mark Rutte, disse que a instabilidade na Europa, no Médio Oriente e no Indo-Pacífico está cada vez mais interligada, apontando para o facto de Moscovo poder comprar bens de utilização dupla à China e tecnologia de drones ao Irão. As crianças de Gaza que foram levadas para o Líbano para receber tratamento hospitalar encontram-se agora envolvidas numa nova guerra com graves consequências para a saúde mental e física. Depois de Israel ter alargado a sua guerra em Gaza a uma nova frente no Líbano, as famílias palestinianas deparam-se agora com uma destruição que lhes recorda a sua casa. Ghassan Abu Sita, um cirurgião britânico-palestiniano que esteve no ativo em Gaza, facilitou a chegada de muitas dessas crianças. We've tried to keep them as close to the hospital and shield them because it is. I mean, there's a sense that they've been through it before, and they there's a lot of work that was done in terms of mental health and post-traumatic stress, and so it's been tough on them, and it's also been tough on them not knowing whether their treatment is going to continue or not. A Fundação Ghassan Abu Sita deixou de trazer crianças palestinianas feridas para o Líbano, mas continua a tratar os doentes existentes, ao mesmo tempo que se dedica ao tratamento de mais crianças libanesas. Desde outubro de 2023, mais de 1.200 crianças libanesas foram feridas. Russia is carrying out intense attacks in multiple sectors of the Eastern Front with attempts to break through Ukraine's defenses in Donetsk region towards the towns of Kurakhove and Pokrovsk. Moscow forces recently advanced during two mechanized assaults within and south of Kurakhove. Now, they have specifically advanced in northern and northeastern Dalnya and in the fields east and southeast of the settlement. The Institute for the Study of War says that Russian advances near Dalnya are likely aimed at bypassing the string of settlements north of Vuhledar along the highway that could have posed a notable challenge to advancing Russian forces. The think tank assesses that further Russian advances into Dalnya and west of the settlement could force Ukrainian forces to withdraw from positions in the pocket north and northeast of Vuhledar, allowing Russian forces to advance along the highway relatively uncontested and further pressure Ukrainian positions in Kurakhove from the south. At the same time, Ukrainian military officials are warning that Russian forces may intensify assaults in Zaporizhzhia region in near future. Ukrainian Tavriisk Group of Forces spokesperson Colonel Vladislav Voloshin said that Russian forces are moving trained assault groups to forward positions in occupied Zaporizhzhia region, but it is unclear if the Russian military intends to conduct a unified offensive operations or separate assaults. But Russian forces have conducted preliminary reconnaissance operations in the area and have increased the number of airstrikes in southern Ukraine by 30 to 40% in the past 2-3 weeks. Mais de 19.500 crianças ucranianas foram deportadas à força pela Rússia desde o início da invasão em grande escala e até agora Kiev só conseguiu trazer de volta pouco mais de 1.000. O comissário ucraniano para os direitos humanos afirma que o número real é muito superior, uma vez que as deportações continuam a ocorrer à medida que a Rússia ocupa mais territórios na Ucrânia. Uma vez levadas para o território russo, não só têm as suas identidades alteradas, como também têm de ser sujeitas a uma espécie de educação militar. The step of militarization, all the Ukrainian children must be member of youth military organizations of Russian Federation. The main goal for Russians for deportation of Ukrainian children is grow up in a new generation of Russian army. Em março de 2023, o Tribunal Penal Internacional de Haia emitiu um mandado de captura contra o presidente russo Vladimir Putin e a comissária russa para a infância Maria Lvova-Belova, acusando-os de supervisionar a deportação ilegal de crianças ucranianas. A futura Comissão Europeia está num limbo. Na terça-feira, os 6 vice-presidentes designados estiveram no Parlamento Europeu e responderam às perguntas dos deputados. Mas a decisão sobre os 6 membros mais importantes da Comissão de Ursula von der Leyen ainda não está concluída.
So it seems that the biggest political groups in the parliament made some kind of deal beforehand that, you know, everybody should pass in order to bring the commission into office as quick as possible. But, you know, this deal among the political groups seems to be broken now. There was a decision expected yesterday already, then today, and now it was postponed to next week. And so we don't know really when the decision will be made and what the outcome will be, if indeed, as originally planned, all commissioners will pass through or not. Neste momento, parece que todos estão contra todos. O PPE, o Partido Popular Europeu, não quis dar luz verde à socialista espanhola Teresa Ribera depois das inundações em Valência. Mas os socialistas criticam esta posição, dizem que Ribera está a ser usada como bode expiatório. Isto pode criar um efeito dominó. Se Ribera cair, isso também pode significar a queda do ultraconservador italiano Raffaele Fitto, algo que o PPE rejeita de forma veemente. Mas, como explica a analista Sofia Russak, o PPE está numa posição muito forte. Parliament works with majorities. You need 50% plus one for decisions to pass. And the EPP, together with all the parties that sit to the right of them, have a majority. But also the EPP can build majorities to its left, together with the Social Democrats and the Liberals, as happened in the last term most of the times. So basically, the EPP is the kingmaker. It can go to the left and it can go to the right to make majorities. So that makes it very powerful at the moment, and also in all decisions concerned of the hearings, when it comes to the organization of the hearings, but also when it comes now to the decisions which candidates pass and which not, the EPP has a very prominent role. O tempo está a contar. A Comissão Europeia deve estar pronta antes da tomada de posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos.